Questão 38 do Enem 2021, segunda aplicação, vamos aqui ao enunciado. Nesse texto, os elementos constitutivos do gênero são utilizados para atender à função social de. Bom, o enunciado fala aqui sobre função social do texto, certo? Ou seja, aquilo que eu desejo comunicar e o que eu espero produzir em quem me lê, certo? Só que os elementos que constituem esse gênero, ele não diz qual é o gênero, nós vamos ter que ler para saber que gênero é, ou pelo menos chegar perto desse gênero. E depois de lermos o texto aqui, nós vamos saber que gênero é esse, ou seja, os elementos que constituem esse gênero são então utilizados para atender a qual função social. Vamos aqui ao texto. A invenção de Hugo Cabret. O livro conta a jornada de Hugo Cabret, um menino órfão que mora em uma estação de trem parisiense nos anos 1930. Seu trabalho é a manutenção do relógio da estação, porém a tarefa que lhe tem uma importância maior é completar a construção de um autômato, espécie de robô, deixado a ele pelo pai. Junto de sua mais nova amiga, Isabelle, sobrinha do amargo mercador de brinquedos, Hugo embarca em uma enorme aventura em busca de respostas para suas inúmeras perguntas. O que chama atenção antes mesmo do início da leitura é o visual do livro, muito bonito, colorido e simbólico. Brian, além de escrever, ilustrou toda a sua obra. E são essas mesmas ilustrações que constroem o grande clímax ao redor da leitura. O autor simula a experiência do cinema em suas páginas, colocando, por exemplo, páginas pretas no início, representando a escuridão das salas de cinema. Os desenhos que estão presentes na maioria das páginas não são apenas ilustrações, são parte complementar da história, pois substituem as palavras em vários trechos. Leitura rápida, experimental e muito interessante, ainda mais se você é amante da história do cinema. Bom, então claramente aqui nós vemos que se trata de uma síntese crítica de um livro chamado A Invenção de Hugo Cabret, que é na verdade um livro juvenil do escritor americano Brian Selznick, e quem está ali descrevendo o livro insere o que? Reparem, apreciações pessoais, muito bonito, leitura muito interessante, né? Ele fala primeiramente aqui do enredo, se a gente for marcar aqui, né, esse primeiro momento aqui é enredo, tá? Depois ele fala do visual do livro, certo? Dos desenhos, enfim, a ideia de simular basicamente uma experiência de cinema. E depois apreciações pessoais aqui, certo? Bom, voltemos aqui ao enunciado. Nesse texto, os elementos constitutivos do gênero são utilizados para atender à função social de quê? Bom, então o que nós entendemos por função social de um texto? Aquilo que eu desejo comunicar, a função, e o efeito que eu espero produzir em quem me lê. Vamos às alternativas. Explicar para o leitor os acontecimentos da narrativa. Bom, apesar de realmente explicar alguns acontecimentos do livro, a função social do gênero aqui, síntese, né, não se resume apenas a isso, incorreta. B. Informar o leitor sobre o conteúdo do livro de modo impessoal. Bom, reparem que informa o leitor sim sobre o conteúdo do livro, ok, faz uma síntese, um resumo, mas não de modo impessoal, de jeito nenhum pessoal, porque fala do visual do livro, ser uma leitura interessante, muito bonito, ou seja, ele oferece aqui elementos mais subjetivos, mais pessoais, incorreta. C. Convencer o leitor sobre a tese defendida ao longo da descrição da obra. Bom, ele não tenta aqui, quem escreveu o texto, convencer o leitor acerca, por exemplo, né, de uma tese defendida, porque nem tem basicamente uma tese, ele não está discutindo, defendendo algo a partir de pressupostos, não, né? Está apenas aqui apresentando um livro com apreciações pessoais, incorreta. Oferecer ao leitor uma avaliação do livro por meio de uma síntese crítica. Bom, e aqui, correta, porque oferece ao leitor sim uma avaliação do livro e usa o que para isso? Uma síntese crítica, ou seja, uma discussão daquilo que já foi escrito. E nessa síntese crítica aqui, reparem que o autor ele apresenta essa avaliação do livro aqui. E se a gente for olhar também é a única alternativa aqui que está nos dizendo o quê? Está nos dizendo o gênero, síntese crítica, basicamente. Divulgar para o leitor a obra cuja temática interessa a um grande público. Ok, divulga ao leitor uma obra, ok, mas não divulga apenas porque é uma obra cuja temática interessa a muita gente, certo? Não é por isso.
porque faz parte da síntese crítica esse papel de avaliar obras, certo? Então, gabarito aqui, D.